Oi, povo! E aí, tudo na paz? Vamos para mais um estudo de mais um gênero dessa terceira unidade. Nosso gênero é conto popular. Na verdade, conto a gente já trabalhou em outras séries, né? Nas séries anteriores, mas hoje a gente vai entender porque o que é o conto popular, certo? Então, vamos entender, vamos ver alguns exemplos, beleza? De estrutura também, do tipo de discurso, certo? Então, vamos lá. Então, conto popular é o nosso gênero, certo? E, né, para inspirar vocês, literatura não é fuga da realidade, mas sim um guia para a vida. Humberto Eco, beleza? Então, quem conta um conto aumenta um ponto. Não sendo por acaso seu nome, o conto teve início junto com a civilização humana, né? Conto popular, civilização humana. Então, desde o início, as pessoas contavam histórias, né? Muito desde antes, mesmo sem saber escrever, mesmo sem saber articular mesmo, as pessoas de algum modo relatavam a sua história, relatavam os fatos, né? Desde as pinturas rupestres que a gente tem aí afora, até os livros hoje. Então, as pessoas sempre contaram histórias, as civilizações sempre contaram sua história, né? Através de desenho, de imagem, de palavras. As pessoas sempre contaram histórias, reais ou fabulosas, oralmente ou através da escrita. Eu acabei de falar isso. Além de utilizar uma linguagem simples, direta, acessível e dinâmica, o conto é uma narração de um fato inusitado, mas possível, que pode ocorrer na vida das pessoas, embora não seja tão comum. Então, resumindo, o conto popular vai retratar aí fatos do cotidiano, né? O que pode acontecer com as pessoas. Pode não, mas de uma forma bem inusitada. Quais são as características do conto, né? O conto, por exemplo, apresenta poucos personagens e geralmente não apresenta um nome próprio. Geralmente, não quer dizer que os contos não vão ter, os personagens desses contos não terão nomes, mas geralmente é um homem, um menino, uma mulher, uma senhora, entendeu? Geralmente personagens do seu conto. E são poucos personagens, beleza? Geralmente não são apresentadas informações sobre quando e onde ocorreram. Então, é uma história vaga. Você não tem ali, diferente das outras narrativas, né, que é uma das características, apresentar o tempo e espaço. Então, você não sabe ao certo onde aquela história aconteceu e quando aconteceu. Beleza? Muitos contos populares apresentam uma linguagem mais informal e com marcas da oralidade. Por quê? Porque já é uma herança, né, da oralidade em si. Muitos, isso não quer dizer que todos os contos também vão apresentar essas características. Isso porque muitas dessas histórias foram transmitidas oralmente de geração para geração. Isso é o que acontece com os contos populares, tá, gente? Com as lendas, né, que são transmitidas assim de geração em geração. Outras características. As ações passam em um só espaço. Tipo, você não tem mudança de cenário. Não acontece. Então, geralmente é num único espaço que a história acontece. Constituem um só eixo temático e um só conflito. Tipo, assim, existem narrativas que apresentam mais de um conflito, né? Mais de uma ação, mais de um clímax. Então, assim, né? Nos contos não. Já que é uma coisa mais sucinta, não apresenta esse elemento, beleza? Não tem autoria conhecida. Se for uma herança popular, se for passar de geração em geração, você não sabe realmente quem foi que foi o autor daquela história. Muitas dessas histórias são recolhidas por estudiosos. Então, assim, as pessoas vão ouvindo, né? Ah, eu ouvi essa história, minha mãe me contava essa história, a mãe da minha mãe contava essa história para ela. Então, são, assim, contos que vão passando de geração em geração, oralmente, beleza? Tem diferentes intenções. Em alguns momentos, pretendem educar o ouvinte, o leitor, né? Em outros, querem divertir ou sugerir uma reflexão sobre uma situação, valores da sociedade e da cultura próprios da época. Então, geralmente, tem esse intuito, beleza? O conto popular pode revelar algo sobre o modo da vida de antigamente, pois, em geral, relata um fato que ocorreu há muitos anos e vem sendo contado de geração em geração oralmente. Então, uma das vantagens, né, da gente saber, da gente ouvir esses contos populares é isso, é a gente perceber como as sociedades funcionavam em determinada época, porque geralmente esses contos retratam fatos que aconteceram lá no passado, beleza? A ação narrativa. Então, como é que a gente vai estruturar o conto?
Da mesma forma que qualquer história narrativa, tá? Nós temos a situação inicial, a complicação, o clímax e o desfecho. Do mesmo modo, só que de uma forma bem reduzida. Então, o que é a situação inicial? É a composição do cenário da narrativa, onde vai acontecer a história, né? E da apresentação de seus personagens, marcados pelo uso do texto descritivo e adjetivos. Beleza? Então, assim, em um riacho, um menino de não sei o que, não sei o que. Então, assim, no início da história, você vai ter ali a apresentação do lugar onde a história vai acontecer e a apresentação dos personagens. E aí, esses personagens serão caracterizados. Geralmente não possuem nome, beleza? Complicação. O que é complicação? É aquela parte da história que começa a dificultar, o negócio começa a pegar, né? Focados na ação narrativa e marcados pelo pretérito perfeito do verbo. E é nessa hora que o bicho pega, que o problema começa a... Clímax é o ponto alto da história, é quando a tensão tá ali a flor da pele, né? Quando a gente fica, meu Deus, será que isso vai? Então é bem isso o clímax da história. Uso de verbos de ação, discurso direto e indireto, que a gente vai entender já já. E para finalizar, nesse caso, né, em relação à estrutura, temos o desfecho, que é a resolução do conflito, né? A apresentação do mistério. Então é quando tudo se resolve na história, certo? Humor é uma marca, é um elemento bem presente nos contos, tá? Nos contos populares. Faceia, patranha ou anedota, tudo é a mesma coisa, viu, gente? Tom espirituoso. Possibilitam conhecer e discutir costumes da época, comportamento, regras e mentalidades distintos da moral e da ética atuais. Então, o humor é bem presente ali nos contos populares, certo? Pode ser tanto subversivo, irreverente, revolucionário, anárquico, né? Verdadeiro, libertário, óbvio, preconceituoso, racionário, antigo, não politicamente correto e não ético. Então, algumas das características do humor ali naquele conto. Não quer dizer que eu vá cobrar algumas dessas características, viu, gente? Eu vou delimitar, ok? Aí vamos ver um exemplo? Aí o padre, o caboclo e o estudante. Um estudante e um padre viajavam pelo sertão, tendo como bagageiro um caboclo. Deram-lhes numa casa um pequeno queijo de cabra, não sabendo como dividi-lo, mesmo porque chegaria um pequenino pedaço para cada um. O padre resolveu que todos dormissem e o queijo seria daqueles que tivesse durante a noite o sonho mais bonito, pensando em enganar todos com seus recursos oratórios. Todos aceitaram e foram dormir. À noite, o caboclo acordou e foi ao queijo e comeu. Pela manhã, os três sentaram à mesa para tomar café e cada qual teve que contar o seu sonho. O padre disse ter sonhado com uma escada de Jacob, descreveu-a brilhantemente. Por ela, ele subia triunfalmente para o céu. O estudante, então, narrou que sonhara já dentro do céu, à espera do padre que subia. O caboclo sorriu e falou: eu sonhei que via seu padre subir na escada e seu doutor lá dentro do céu, rodeado de amigos. Eu ficava na terra e gritava: seu doutor, seu padre, o queijo! Vós me seis esquecer o queijo. Então, vós me seis respondiam de longe do céu: come o queijo, caboclo! Come o queijo, caboclo! Nós estamos no céu, não queremos queijo. O sonho foi tão forte que eu pensei que era verdade. Eu levantei-me enquanto vós me seis dormiam e comi o queijo. Então, aí é um conto popular carregado de humor e mostra, né, que nem sempre essa ideia de que você querendo enganar as pessoas, você vai conseguir o seu objetivo, né, gente? Então, e mesmo que você consiga naquele momento, mais na frente sempre vai acontecer alguma coisa que vai lhe causar algum transtorno. Então, mostra que enganar, que mentir não é legal não, certo? Aí nós temos o Menino e o Padre, outro conto. Esse eu vou deixar um tempinho aí para que vocês possam ler, tá? E aí, agora a gente vai partir para o discurso das narrativas, o tipo de discurso, tá? Nós temos o discurso direto e indireto. Eu não sei se vocês se recordam,
do que é discurso direto, do que é discurso indireto, mas senão a gente vai relembrar agora. O discurso, quando se trata de texto, é a fala, tá, gente? É o momento das falas, das personagens. Então, os rumos interpretativos de um texto dependem da maneira de como o narrador escolhe demonstrar as ideias das personagens, com maior proximidade, que é o discurso direto, ou um maior distanciamento, que é o discurso indireto, certo? O que é exemplo aqui de um discurso direto para que vocês possam entender. O discurso direto caracteriza-se pela conversa direta entre as personagens. Foi o que eu falei no início, é quando as personagens reproduzem a própria fala, certo? Então, são introduzidas pelo uso de verbos dicende. O que são verbos dicende? São verbos que indicam realmente fala, né? O momento que vai ser falado, indica o discurso, certo? São separados por pontuação, aí a gente tem a presença dos dois pontos, do travessão. Os pronomes, os tempos verbais e as palavras que indicam tempo e espaço são determinados tendo como referência o narrador e as personagens. Então, se o verbo que é utilizado vai depender das personagens, do momento em que a história está acontecendo. Então, assim, é tudo reproduzido pelo personagem. É o personagem que realiza. Maria falou: Mamãe, João, já estudou hoje? Maria perguntou: João, já estudou hoje? Então, isso é um discurso direto. É o próprio personagem realizando seu discurso. Já o discurso indireto, resumidamente falando para vocês, é aquele discurso que quem realiza é o narrador. O narrador reproduz o discurso que é do personagem. Como é que ficaria isso? Exemplo para que vocês entendam. Maria perguntou se João estudou hoje. Então, isso é um discurso indireto, tá? Quando o narrador conta o que as personagens disseram, citando, portanto, a fala delas, o recurso é chamado de discurso indireto. Foi o que eu acabei de falar. Introduzidas pelo uso de verbos dicende, do mesmo modo, verbos que indicam fala, né, discurso, normalmente separado da fala do narrador pela conjugação que. Maria perguntou, Maria disse que hoje faria um bolo. Então, um discurso indireto. Os pronomes, os tempos verbais e as palavras que indicam tempo e espaço são determinados pelos viés do narrador. Então, é o narrador que vai determinar essa questão. Beleza? Então, qual é a diferença entre discurso direto e indireto? O discurso direto é o próprio personagem quem realiza. O discurso indireto não, é reproduzido pelo narrador. Certo? Exemplos de discurso direto e indireto. Ó, Joana falou, ó, o ponto ali, ó, 2 pontos, travessão, eu volto aqui amanhã. Elisário confessou, estou com sono. Então, discurso direto. Indireto, Joana falou que voltava lá no dia seguinte. Então, ele reproduziu a fala da personagem de forma indireta. Elisário confessou que estava com sono. Certo? Alguma dúvida, gente? Então, conto popular nada mais é do que a representação das histórias que eram contadas oralmente e que foram passadas de geração em geração. E como é que a gente tem acesso hoje a esses contos? Se não tem autor específico, se não tem nada, porque estudiosos se encarregam de recolher, de ouvir esses, né, essa contação de histórias, para poder passar para um papel, para escrever, para deixar assim registrado, né? Então, assim, nós temos aí a contação da história, que é um recurso bem legal para quem gosta de ouvir história. Então, no mais é isso. Eu espero que vocês tenham entendido o gênero, contação de história, conto popular. A gente vai produzir um conto popular lógico, né? E é isso. Um beijo no coração de vocês e até a próxima aula.